Você sabia que seus olhos podem estar enviando sinais de alerta sobre um derrame cerebral anos antes de ele acontecer? Enquanto você está vivendo sua vida normalmente, pequenas mudanças invisíveis estão acontecendo nos vasos sanguíneos dos seus olhos, e essas mudanças podem revelar o que está por vir. Vou te contar algo que pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Pesquisadores da Universidade de Harvard e de outras instituições ao redor do mundo descobriram que alterações nos vasos sanguíneos da retina, aquela camada fina no fundo do olho, podem prever o risco de derrame com até 10 anos de antecedência. Isso mesmo, uma década antes do derrame acontecer, seus olhos já estão mostrando os sinais. Mas por que os olhos? A resposta é fascinante. Os vasos sanguíneos da retina são praticamente idênticos aos vasos do cérebro. Eles têm a mesma origem embrionária, a mesma estrutura e respondem da mesma forma às agressões do tempo e da pressão alta. Quando um médico examina o fundo do seu olho, ele está literalmente olhando para uma janela que mostra o estado dos vasos do seu cérebro. É como ter um mapa do que está acontecendo lá dentro, sem precisar abrir a cabeça. Agora, preste atenção nisto. Existem 3 mudanças principais que os médicos procuram quando examinam seus olhos. A primeira é o estreitamento das artérias da retina. Imagine uma mangueira de jardim que vai ficando cada vez mais fina. Quando as artérias da retina ficam mais estreitas que o normal, isso indica que a pressão alta está causando danos crônicos aos vasos. Um estudo acompanhou mais de 10.000 pessoas por mais de 11 anos e descobriu que aquelas com artérias retinianas mais estreitas tinham quase 6 vezes mais chance de sofrer um derrame lacunar, aquele tipo causado por obstrução de pequenos vasos no cérebro. A segunda mudança é o alargamento das veias da retina. Enquanto as artérias ficam mais finas, as veias ficam mais largas. Isso pode parecer estranho, mas faz todo sentido. Quando as veias se alargam, é sinal de que há inflamação crônica e disfunção do endotélio, aquela camada interna que reveste os vasos. Pense nisso como um cano que está começando a entupir por dentro. O sangue tem dificuldade para passar, a pressão aumenta e as veias incham. Pessoas com veias retinianas alargadas têm risco 44% maior de sofrer derrame nos próximos anos. A terceira mudança, e talvez a mais dramática, é o que os médicos chamam de cruzamento arteriovenoso patológico. Isso acontece quando uma artéria passa por cima de uma veia e a comprime, criando um estrangulamento. Você consegue visualizar? É como se alguém pisasse em uma mangueira. A veia fica achatada, o sangue tem dificuldade para fluir, e isso cria turbulência e risco de coágulos. Estudos mostram que pessoas com esse sinal têm mais que o dobro de risco de derrame. Mas aqui está o mais interessante. Essas mudanças acontecem silenciosamente. Você não sente dor, não percebe diferença na visão, não tem sintoma nenhum. É por isso que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. O derrame acontece de repente, mas na verdade ele estava sendo preparado há anos, como uma tempestade que se forma devagar no horizonte. Agora você deve estar se perguntando: o que causa essas mudanças nos vasos dos olhos? A resposta mais comum é a pressão alta crônica. Quando sua pressão arterial fica elevada por meses e anos, ela vai machucando as paredes dos vasos sanguíneos. Primeiro, os vasos tentam se defender ficando mais rígidos e estreitos. Depois, começam a aparecer pequenas lesões, inflamação e, eventualmente, obstruções. É um processo lento, mas implacável. Mas a pressão alta não é a única vilã. Diabetes também causa danos severos aos vasos da retina. Quando o açúcar no sangue fica alto demais por muito tempo, ele gruda nas proteínas das paredes dos vasos, tornando-as rígidas e quebradiças. Além disso, o excesso de açúcar aumenta a inflamação e favorece a formação de placas de gordura. Pessoas com diabetes têm risco muito maior de desenvolver retinopatia, aquela condição onde aparecem microaneurismas, hemorragias e manchas na retina. E estudos mostram que a presença de retinopatia
aumenta em mais de 2 vezes o risco de derrame. Outro fator importante é o colesterol alto. Quando há excesso de colesterol ruim circulando no sangue, ele se deposita nas paredes das artérias, formando placas de gordura. Essas placas vão estreitando os vasos e podem se soltar, virando êmbolos que viajam até o cérebro ou os olhos. Às vezes, durante o exame de fundo de olho, o médico consegue ver pequenos cristais brilhantes dentro das artérias da retina. São pedacinhos de colesterol que se soltaram de placas maiores. Isso é um sinal de alerta vermelho. Agora vem a parte que realmente importa. O que você pode fazer para proteger seus olhos e seu cérebro? A boa notícia é que mudanças no estilo de vida, especialmente na alimentação, podem reverter parte desses danos e reduzir drasticamente o risco de derrame. Vou começar falando de algo que pode parecer simples, mas é extremamente poderoso: o potássio. Esse mineral tem a capacidade de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que aumentar a ingestão de potássio pode reduzir a pressão sistólica em até 2 pontos para cada grama adicional consumida por dia. E aqui está o detalhe importante: cada redução de 2 pontos na pressão arterial diminui o risco de derrame em cerca de 10%. Onde você encontra potássio? Em alimentos que a natureza nos oferece de graça. Banana é a mais conhecida, mas existem fontes ainda mais ricas. Abacate, por exemplo, tem quase o dobro de potássio que a banana. Batata doce, feijão branco, espinafre, acelga, beterraba e até o humilde feijão preto que você come todo dia são excelentes fontes. A recomendação é consumir pelo menos 3.500 mg de potássio por dia. Isso equivale a cerca de 5 porções generosas de vegetais e frutas. Mas atenção, se você tem doença renal ou toma certos medicamentos para a pressão, converse com seu médico antes de aumentar muito o potássio, porque em algumas situações específicas, o excesso pode ser prejudicial. Para a maioria das pessoas acima de 50 anos, porém, o problema é justamente o contrário. Consumimos potássio de menos. Agora vamos falar do magnésio, outro mineral fundamental. O magnésio atua como um relaxante natural dos vasos sanguíneos. Ele ajuda a regular a pressão arterial, melhora a função do endotélio e reduz a inflamação. Pesquisas mostram que cada 100 mg adicionais de magnésio na dieta reduzem o risco de derrame em cerca de 20%. Isso é impressionante. As melhores fontes de magnésio são as folhas verdes escuras. Espinafre cozido, por exemplo, fornece 150 mg de magnésio em apenas uma xícara. Acelga, couve, rúcula, todas são ricas. Além disso, sementes como as de abóbora, girassol e gergelim são verdadeiras bombas de magnésio. Castanhas, especialmente castanha do Pará e amêndoas, também são excelentes. E não podemos esquecer do cacau puro. 2 colheres de sopa de cacau em pó fornecem cerca de 50 mg de magnésio, além de antioxidantes poderosos. A recomendação para adultos acima de 50 anos é de pelo menos 320 mg de magnésio por dia para mulheres e 420 para homens. Mas estudos mostram que a maioria das pessoas consome bem menos que isso. Se você sente câimbras frequentes, tem dificuldade para dormir ou percebe que sua pressão está difícil de controlar, pode ser sinal de deficiência de magnésio. Agora preste atenção neste próximo nutriente, porque ele é especialmente importante para a saúde dos vasos sanguíneos: os ácidos graxos ômega 3. Essas gorduras especiais, encontradas principalmente em peixes de água fria, têm um efeito anti-inflamatório poderoso. Elas reduzem a formação de placas de gordura nas artérias, diminuem a viscosidade do sangue e protegem o endotélio dos vasos. Estudos mostram que pessoas que consomem peixe pelo menos 2 vezes por semana têm risco até 40% menor de derrame isquêmico comparado com quem não come peixe.
Os melhores peixes são salmão, sardinha, cavala, arenque e atum. Se você não gosta de peixe ou tem dificuldade de acesso, sementes de linhaça moídas e nozes também fornecem ômega 3, embora em uma forma que o corpo precisa converter. Uma dica prática: moa 2 colheres de sopa de semente de linhaça e adicione no iogurte, na vitamina, ou na salada todos os dias. Isso fornece cerca de 2,5 gramas de ômega 3, uma quantidade significativa. E coma um punhado pequeno de nozes, cerca de 7 unidades, como lanche da tarde. Isso não só fornece ômega 3, mas também magnésio, vitamina E e fibras. Mas não adianta só adicionar esses nutrientes se você continuar consumindo coisas que prejudicam seus vasos. O maior vilão da pressão alta e do derrame é o sódio em excesso. Sal de cozinha, alimentos processados, embutidos, enlatados, temperos prontos, todos são carregados de sódio. O ideal é consumir menos de 2.000 miligramas de sódio por dia, o que equivale a menos de uma colher de chá de sal. Mas a média brasileira está acima de 4.000 miligramas. Aqui vai uma estratégia simples. Pare de adicionar sal na comida pronta. Use ervas e especiarias para dar sabor. Alecrim, tomilho, orégano, pimenta do reino, alho fresco, cebola, gengibre, todos dão sabor intenso sem adicionar sódio. E evite ao máximo alimentos industrializados. Quanto mais natural e fresco for o alimento, melhor para seus vasos. Agora vamos falar de algo que muita gente não sabe: a importância das fibras para a saúde vascular. Fibras solúveis, aquelas encontradas em aveia, feijão, lentilha, maçã e pera, ajudam a reduzir o colesterol ruim. Elas se ligam ao colesterol no intestino e o eliminam nas fezes, impedindo que ele seja absorvido. Estudos mostram que consumir pelo menos 25 gramas de fibras por dia pode reduzir o colesterol LDL em até 10%. Além disso, fibras ajudam a controlar o açúcar no sangue, evitando picos de glicemia que danificam os vasos. E elas alimentam as bactérias boas do intestino, que produzem substâncias anti-inflamatórias. É um benefício triplo. Uma forma fácil de aumentar as fibras é começar o dia com aveia. 2 colheres de sopa de aveia em flocos fornecem cerca de 3 gramas de fibras. Adicione uma maçã picada, mais 3 gramas. No almoço, coma feijão ou lentilha, mais 7 a 8 gramas. No jantar, uma salada generosa com folhas, cenoura ralada e beterraba, mais 3 a 4 gramas. Pronto, você já chegou perto da meta. Tem um padrão alimentar que reúne todos esses nutrientes de forma natural e que foi testado em grandes estudos científicos. A dieta mediterrânea. Esse padrão alimentar, rico em azeite de oliva, grãos integrais, frutas, vegetais, leguminosas, peixes e oleaginosas e pobre em carnes vermelhas e alimentos processados, pode reduzir o risco de derrame em até 40% em pessoas de alto risco. Um estudo chamado PREDIMED, realizado na Espanha com mais de 7.000 participantes, mostrou que pessoas que seguiram a dieta mediterrânea suplementada com azeite extra virgem ou nozes tiveram redução de 30% no risco de eventos cardiovasculares, incluindo derrame, comparado com uma dieta apenas com baixo teor de gordura. Isso é comparável ao efeito de alguns medicamentos, mas sem efeitos colaterais. O segredo da dieta mediterrânea está na combinação. O azeite de oliva extra virgem fornece gorduras monoinsaturadas e polifenóis anti-inflamatórios. Os vegetais e frutas fornecem potássio, magnésio, fibras e antioxidantes. Os peixes fornecem ômega 3. As oleaginosas fornecem magnésio, vitamina E e gorduras boas. E os grãos integrais fornecem fibras e vitaminas do complexo B. Tudo trabalha junto para proteger seus vasos. Agora, vou te dar um plano prático que você pode começar a seguir hoje mesmo. No café da manhã, prepare uma tigela de aveia com leite ou bebida vegetal, adicione uma banana fatiada, um punhado de nozes picadas
e uma colher de chá de canela. A canela, além de dar sabor, ajuda a controlar o açúcar no sangue. No almoço, monte um prato colorido. Metade do prato deve ser de vegetais: salada verde, tomate, cenoura ralada, beterraba cozida. Um quarto do prato deve ser de proteína: peixe grelhado, frango sem pele ou leguminosas como feijão, lentilha ou grão de bico. O último quarto deve ser de carboidrato integral: arroz integral, quinoa ou batata doce. Regue tudo com uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. No lanche da tarde, coma uma fruta fresca, como maçã ou pera, com um punhado pequeno de castanhas ou amêndoas. Ou prepare um suco verde com folhas de couve, maçã, gengibre e limão. Isso fornece potássio, magnésio e antioxidantes. No jantar, faça uma refeição mais leve: uma sopa de legumes com lentilha, ou uma omelete de vegetais com salada, ou peixe assado com legumes no vapor. Evite carboidratos refinados à noite, porque eles aumentam o açúcar no sangue e favorecem o acúmulo de gordura. E beba bastante água ao longo do dia. A desidratação aumenta a viscosidade do sangue e o risco de coágulos. Pelo menos 2 litros de água por dia, mais se você suar muito ou morar em clima quente. Mas a alimentação não é tudo. Outros hábitos são fundamentais. O exercício físico regular é um dos melhores remédios para a saúde vascular. Caminhar 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, pode reduzir o risco de derrame em até 25%. O exercício fortalece o coração, melhora a circulação, reduz a pressão arterial e ajuda a controlar o peso. Não precisa ser nada complicado. Uma caminhada no parque, uma volta no quarteirão, subir escadas em vez de usar o elevador, dançar em casa, tudo conta. O importante é se movimentar regularmente. O controle do estresse também é crucial. Estresse crônico aumenta a pressão arterial e a inflamação. Encontre formas de relaxar: meditação, respiração profunda, yoga, hobbies que você gosta, tempo com pessoas queridas. Estudos mostram que pessoas que praticam meditação regularmente têm pressão arterial mais baixa e menor risco de eventos cardiovasculares. E o sono? Dormir bem é essencial para a saúde vascular. Durante o sono, a pressão arterial cai naturalmente, dando descanso aos vasos. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm risco aumentado de pressão alta e derrame. Tente dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, em um ambiente escuro e silencioso. Agora, tem um ponto muito importante que preciso deixar claro. Tudo o que falei sobre nutrição e hábitos saudáveis funciona melhor como prevenção. Se você já tem pressão alta diagnosticada, diabetes, ou já teve um derrame ou problema cardíaco, essas mudanças alimentares devem ser feitas junto com o tratamento médico, não no lugar dele. Converse sempre com seu médico antes de fazer mudanças grandes na dieta ou parar qualquer medicamento. Em muitos casos, especialmente quando a pressão está muito alta ou o diabetes está descompensado, a medicação é necessária para evitar danos imediatos. Mas a boa notícia é que, com o tempo, à medida que você melhora seus hábitos, pode ser possível reduzir a dose dos medicamentos ou até, em alguns casos, suspendê-los sempre sob orientação médica. Tem situações onde você precisa procurar ajuda médica imediatamente. Se você tiver perda súbita de visão em um olho, mesmo que seja temporária, isso pode ser um sinal de que um coágulo passou pela artéria da retina. É o que os médicos chamam de amaurose fugaz. E é um aviso de que um derrame cerebral pode estar próximo. Não espere. Vá ao pronto-socorro. Se você perceber que enxerga uma cortina escura descendo sobre a visão, ou se tiver visão dupla súbita, ou se sentir fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, ou tontura intensa com desequilíbrio, ligue imediatamente para a emergência. Esses são sinais de derrame em andamento e cada minuto conta. Quanto mais rápido você receber tratamento, maior a chance de recuperação completa.
Mas lembre-se, o ideal é não chegar nesse ponto. O ideal é prevenir. E a prevenção começa agora, com as escolhas que você faz todos os dias. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir seus vasos ou de prejudicá-los. Cada caminhada é uma oportunidade de fortalecer seu coração. Cada noite de sono reparador é uma oportunidade de dar descanso ao seu sistema cardiovascular. Seus olhos estão te dando pistas valiosas sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo. Não ignore esses sinais. Faça um exame de fundo de olho regularmente, especialmente se você tem mais de 50 anos, pressão alta, diabetes ou histórico familiar de derrame. Esse exame é simples, rápido, indolor e pode salvar sua vida. E compartilhe essas informações com as pessoas que você ama. Muitas vezes, um derrame poderia ter sido evitado se a pessoa soubesse o que procurar e o que fazer. Conhecimento é poder. E nesse caso, conhecimento pode ser a diferença entre uma vida longa e saudável e uma tragédia evitável. Pense nos seus olhos como sentinelas, guardas que vigiam a saúde dos seus vasos sanguíneos. Eles estão te avisando, anos antes do perigo chegar. Escute esses avisos. Cuide da sua alimentação, movimente seu corpo, controle o estresse, durma bem e faça acompanhamento médico regular. Você tem o poder de mudar o rumo da sua história. Não espere o derrame acontecer para tomar atitude. Comece hoje. Seu cérebro, seus olhos e todos que dependem de você agradecem. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.